Meu povo é destruído, porque lhe falta o conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, a palavra que cura. Olá, graça e paz. Estamos juntinhos mais uma vez, não é? Hoje na quarta aula da matéria Ministérios da Igreja. E meu desejo, eu creio que também o desejo do coração de Deus é que vocês estejam absorvendo, né? Conhecendo e entendendo desse tão importante assunto, né? Um assunto que nasceu no coração de Deus, que se estende para nós hoje, para cumprirmos aquele que Deus tem para nós, né? Nós vimos que a vontade de Deus é que todos cheguem salvos e cheguem também ao pleno conhecimento da verdade. E é os ministérios que funcionando na igreja local, que vai proporcionar isso. E você e eu temos visto nessa matéria que nós somos chamados para cumprir, para realizar esse desejo do coração de Deus. Então a gente tem estudado ao longo dessa matéria, né? O que significa ministérios, e aí a gente deu uma parada precisamente no capítulo 9, e a gente está vendo os ministérios, quais são eles, né? Os ministérios do corpo de Cristo que o Senhor estabeleceu. Então no capítulo 9 a gente teve vendo o ministério apostólico, né? Nós já estudamos sobre ele, e hoje nós vamos começar justamente no ministério profético, no ofício profético, né? Então, eu creio que você está aí com a sua apostila, com a sua Bíblia. Vamos dar início, abre o teu coração, prepara aí, que tem mais de Deus dentro dessa matéria para a gente nesse momento, amém? Então, a gente está conhecendo e entendendo os 5 dons ministeriais. E hoje, precisamente, estaremos dando início na página 13, no ofício profético. Então, vamos, antes de tudo, estar orando, fechar aí seus olhos, né? Vamos nos ligar no trono da graça agora e pedir ao nosso Deus que nos alcance com graça e misericórdia para que a gente esteja entendendo sobre esse assunto. Então, feche seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Pai amado e querido, nesse momento, Senhor, nós estamos aqui diante de Tua presença, Pai, com o coração voltado, desejoso para aprender de Ti, Senhor. Então, nesse momento, nós te pedimos, ilumina os olhos do nosso entendimento, abre os nossos ouvidos espirituais, prepara o nosso coração, Espírito Santo, para que essa palavra caia, as sementes caiam e elas possam produzir a 30, 60 e 100 por um. Para que os nossos ouvidos, Pai, recebam tão somente a Tua sã doutrina, essa doutrina pura, meu Pai, essa doutrina qual tem levado ao corpo de Cristo, à igreja, a uma posição entendendo, Senhor, sendo aperfeiçoados, edificados, Pai, levados a andar como Jesus Cristo homem. Senhor, esse é o nosso desejo, Pai. Nós queremos aprender de Ti. Espírito Santo, você tem liberdade em nosso meio. Trata conosco, fala ao nosso coração. Nós queremos aprender a vontade de Deus e executá-la. Em nome de Jesus, nós te pedimos e já te agradecemos. Se você crê aí na sua casa, nessa oração, diz amém. Amém? Então, vamos lá. Nós, como já repeti, nós estamos na página 13, né? No capítulo 9, estaremos estudando sobre o ofício profético. Então, antes de tudo, eu queria dizer a você que esse ofício profético é diferente do ofício apostólico. O ofício apostólico, só quem pode fluir nesse ofício são os homens. Já no ofício profético, né, essa função ela pode ser desenvolvida por homem e por mulheres. Então, esse ofício, tanto mulheres como homens fluem nesse chamado, né? Então, vamos ver agora na apostila. Qual é a sua função? Qual é a função do profeta? Vamos ler na apostila. O profeta foi ungido para trazer a nós, os filhos de Deus, revelações do Senhor, que tem a ver com nossas vidas, para nos edificar, exortar e consolar, nunca para nos envergonhar. Então, preste atenção no que a gente acabou de ler. O profeta, né, ele é ungido, a gente viu que
O chamado recebe uma capacitação, uma preparação com o ensino doutrinário e também com a capacitação, uma unção. Então, o profeta, ele é ungido, né? Um filho de Deus ungido, e ele traz revelações do coração de Deus para nossas vidas, para o nosso coração. E o que as revelações trazidas pelo profeta ou por uma profetisa tem a ver com as nossas vidas. E o propósito dessas revelações é o Senhor querendo nos edificar, como está aí na apostila, exortar e consolar. Então, o profeta recebe a profecia de Deus e ele dá à igreja, ele entrega a pessoa ou ao corpo de Cristo, a igreja local, no culto, né? Ela pode ser pessoal, como ela pode vir para a igreja num todo, né? Então, Deus revela, trazendo luz a uma área da vida de uma pessoa ou para o corpo inteiro, né? Ele traz essas revelações, mas ela sempre vem com um propósito, nunca de envergonhar, descobrir pecados, mas ela vem com uma forma de edificar. E o que é edificar? Trazer crescimento. Deus abre os nossos olhos dentro daquilo que Ele está trazendo, daquela palavra, para nos levar a um crescimento espiritual. Mas também a profecia, ela pode vir nos exortando. E o que quer dizer exortação? É correção, uma correção que traz para perto. Esse é o propósito. A correção vem, mas ela vem com o propósito de trazer para perto. Como também a profecia, ela tem o propósito de consolar. Que quer dizer trazer ânimo, motivar aquela pessoa. Muitas vezes ela está triste ali em uma área, então o Espírito Santo traz uma palavra através do profeta para consolar o coração daquela pessoa, né? Com o propósito de quê? Exortar, edificar, consolar. É levar a pessoa a andar em santidade, é o corpo a andar em santidade, consertar a vida, consertar algo desalinhado que está na igreja local. Esse é o propósito da profecia. Então, Deus entrega com o propósito de edificar, consolar e exortar. Então, tem uma citação bíblica aí na sua apostila, que é 1 Coríntios 14:3, que aqui fala justamente sobre isso que acabei de dizer. A profecia, ela vem com o propósito de edificar, exortar e consolar. Mas agora eu queria ler com vocês em Atos, no capítulo 21:10, e Atos 20, 22 e 23. Se você pode, esteja aí abrindo sua Bíblia, senão você vai nos ouvir. Mas de preferência, abre tua Bíblia, escreve, grifa aquilo que o Espírito for trazendo para você dentro do assunto, né, aí na sua apostila. Então, aqui Paulo, enquanto você abre, né, aqui a gente vai vendo que Paulo foi edificado com revelações que o Espírito Santo entregou a ele, né? E o Espírito Santo havia dito que ele ia sofrer em vários lugares por perseguições e ia ser preso. Então, essa palavra profética estava sendo dada aqui a Paulo. Aí no versículo em Atos, no 21, né, diz assim: e demorando-se ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito. Olha, veja que é Deus entregando através do seu Espírito. Assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem esta cinta o entregarão, ou o varão de quem esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogaram-lhes tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós chorando e magoando meu coração? Porque eu estou pronto, não só para ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Então, aqui o Espírito havia dado uma palavra que a pessoa que era proprietária daquele cinto, que na verdade era Paulo, ele ia ser preso, ele ia ser amarrado, né? E para aquele lugar que ele estava indo, né? Disse que o que ia acontecer com Paulo ali nas mãos dos gentios, né? Só que esta revelação, ela já tinha sido dada a Paulo. Você vai ver em Atos, no capítulo 20, Paulo já tinha sido instruído pelo Espírito Santo que ele ia padecer por isso. Então, nesse momento aqui, Paulo recebeu a instrução do Espírito, como também o profeta Ágabo trouxe essa revelação do Espírito, essa profecia para a vida de Paulo. Então, aqui está um exemplo. Então, vamos ler na apostila agora. Observação.
O dom da profecia, que flui na vida do profeta, é um dos dons do Espírito Santo, onde ele inspira, motiva pessoas a falar as coisas do passado, presente ou futuro, para promover edificação, fortalecimento, exortação e consolação a outros. Então, aqui diz o seguinte: o dom de profecia, ele flui na vida do profeta. E ele é um dos dons do Espírito Santo, onde está escrito na palavra de Deus em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 9 e 10. Eu motivo você depois de estar abrindo a sua Bíblia aí, para você ver essa lista de dons que o Espírito Santo concede ao corpo. E dentre esses dons que está em 1 Coríntios 9, encontra-se, 1 Coríntios 12, encontra-se o dom de profetizar, que é o que a gente está aprendendo. Então, ele flui na vida de um profeta e esse dom é do Espírito Santo. Lá em Coríntios diz isso claramente. E aqui o que é que acontece? O Espírito Santo, ele inspira a pessoa a falar. O que a pessoa vai falar? De que tempo vai ser essas revelações? Essas revelações que o Espírito Santo vai dar ao profeta para ele falar àquela pessoa, ela pode ser contida no passado daquela pessoa, no presente ou no futuro. Então, a profecia alcança esses 3 tempos na vida da pessoa. O Espírito Santo inspira a pessoa para falar da vida de alguém ou para o corpo dentro desse tempo, passado, presente e futuro, com o propósito de, mais uma vez, eu vou dizer, edificar, exortar e consolar. Agora, presta atenção em algo que eu quero abrir aqui um parênteses. Esse dom aqui de profecia, ele pode fluir na vida de qualquer pessoa. Mas, como nós estamos estudando o ofício profético, na vida do profeta, esses dons, essa profecia, o dom de profecia, flui de uma forma muito maior. Mas outras pessoas podem ser usadas sim nesse dom de profecia, mas o profeta, ele flui de uma forma bem maior. Então, a profecia ou a palavra profética, ela está relacionada aos tempos passado, presente e futuro da vida de uma pessoa e vem para promover edificação, exortação e consolo. Então, olha para a apostila agora. Diz assim: dos dons do Espírito Santo que flui com frequência nele. Dons do Espírito Santo que flui com frequência nele. Nele quem? Na vida do profeta. Nós vamos ver que flui alguns dons na vida do profeta. Quais são eles? Olha para a apostila, diz assim: além do dom da profecia, pelo menos 2 dos 3 dons de revelação fluem nele com muita frequência. Então, além do dom de profecia, ele também flui pelo menos em 2 ou 3 dons de revelação. O que significa isso? Dons de revelação. Você abre sua Bíblia agora, aí você vai ver que em 1 Coríntios, no capítulo 12, do versículo 8 ao 10, tem uma lista de dons. E nós vamos pegar esta lista de dons, né? E são 9 manifestações, na verdade, onde essa lista consta. E nós vamos pegar essas 9 manifestações e vamos dividi-las em 3 partes. Então, são 9 manifestações de dons que nós vamos dividir em 3 partes. Primeiro são os dons vocais. Quais são eles? Profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Isso está lá em 1 Coríntios, no capítulo 12. Mas também existem os dons de poder. Quais são eles? Fé, os dons de curar e operação de maravilhas. E também tem os dons de revelações. Quais são eles? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Então, na grade, na lista dos dons do Espírito Santo, nós podemos dividi-los em 3 classes, que foi essas 3 classes que eu acabei de falar.
que são os dons vocais, os dons de poder e os dons de revelações. Então, o profeta, ele flui justamente nos dons de revelação, que são palavras de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Então, além do dom profético, ele também flui nesses dons de revelação, que nós vamos estar estudando agora, esse ofício profético, e vamos ver que ele flui nesses dons de revelação de uma forma muito intensa. E o que significa cada dom de revelação? A gente vai estar vendo isso agora. Mas o profeta, ele flui no dom de profecia e pelo menos 2 desses dons que a gente vai estar estudando de uma forma bem maior. Então, olha para a apostila agora. Diz assim a apostila: os dons de revelação são, vamos ver qual o primeiro, palavra do conhecimento ou da ciência. O que significa palavra do conhecimento ou da ciência? São revelações de acontecimentos do passado e do presente. Então, um dom de revelação, quando ele flui na vida de um profeta para a vida de alguém ou do corpo de Cristo, ele vai estar trazendo informações, revelações do passado ou de coisas que estão acontecendo no presente. Então, essas revelações, elas são dadas por Deus ao profeta. E o profeta fala dentro desse tempo, passado ou presente. Então, esses são os dons de revelação, de dons de conhecimento, ou também chamado de da ciência, conhecimento da ciência, ou dom da ciência, amém? Então, esse é o primeiro dom de revelação. E você vê aí na sua apostila que tem essas citações bíblicas de 2 Coríntios 5, do versículo 20 ao 27. Aí essa passagem mostra o profeta, né, fluindo numa palavra de conhecimento, quando ele já sabia, o profeta Elias, quando ele sabia que Geazi estava fazendo alguma coisa errada. Geazi tinha acabado de sair da presença dele, pedido para fazer algo, ele tinha dito não, e Geazi sai da presença do profeta e ele vai fazer aquilo. E o profeta, ele sabe do que se passou, né? Quando Geazi volta, ele lança aquela palavra de conhecimento. Então, você depois pega esse texto, lê ele bem direitinho e você vai ver que foi ali um dom de conhecimento de algo que tinha acontecido ali com Geazi, né? E também tem aí João no capítulo 1, outra citação bíblica, do versículo 43 ao 50. E aqui nesse texto, né, agora é Jesus que está sendo usado com uma palavra de conhecimento quando ele está conversando, né, ali com Natanael. Eu acho que você já ouviu sobre isso, né? Então Jesus viu Natanael ali, né, vindo ter com ele. Aí Jesus disse assim a Natanael: eis aqui um verdadeiro israelita em que não há dolo. Aí Natanael disse: de onde o Senhor me conhece? Aí Jesus responde a ele com uma palavra de conhecimento. Jesus disse assim a ele: te vi eu estando tu debaixo da figueira. Então Jesus traz uma palavra de conhecimento em relação ao tempo passado. Jesus tinha visto, antes de encontrar Natanael, que ele estava debaixo da figueira. Então aqui é uma palavra de conhecimento apontando um acontecimento do passado. Jesus próprio foi no dom de profecia. E também tem João no capítulo 4, do 16 ao 19, que é outra citação bíblica que está aí na sua apostila. E aqui foi Jesus e a samaritana conversando, né? Você já ouviu bastante esse texto. Ali eles estavam, Jesus e a samaritana, conversando. E ali ela não estava dando muito crédito a Jesus, né? Então, o que Jesus estava ensinando. Então, o Espírito dá a Jesus Cristo uma palavra de conhecimento em relação ao que aconteceu na vida daquela mulher e estava acontecendo no presente, né? Jesus disse a ela assim: vai, chama o teu marido e vem cá. Aí a mulher olha para Jesus e disse: mas eu não tenho marido. Aí Jesus disse a ela assim: dissestes bem, não tenho marido, porque tivestes 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto dissestes como verdade. Jesus conversando com ela. Aí a mulher samaritana olhou para Jesus e disse assim: vejo que és profeta. Jesus falou: chama teu marido. Aí ela disse que não tinha marido. Aí Jesus disse: dissestes bem, já tivesse 5. E esse que agora que tu tens, olha, Jesus disse: tivestes passado, esse presente. Jesus disse: não é teu marido.
Então, Jesus trouxe uma palavra de conhecimento, revelou algo da vida dela. Então, mais uma vez, nós vemos aqui a palavra de conhecimento ou da ciência sendo usada no tempo passado ou presente. E vamos ver agora a palavra de sabedoria, que é outro dom de revelação, que está em 1 Coríntios 12, né? Diz assim, palavra da sabedoria, revelações de acontecimentos do futuro, né? E aqui, esses versículos mostram que Abraão recebeu do Senhor uma palavra de sabedoria, né? Em Gênesis, no capítulo 15, do 13 ao 16. E em Gênesis 27, nós vemos que aqui em Gênesis 27 é a palavra de conhecimento e sabedoria sendo liberada pela vida de Abraão, onde ele recebe essa palavra de Deus, né? Então, Gênesis 15 mostra quando Abraão recebeu do Senhor uma palavra de sabedoria. Deus revela a ele que ia acontecer algo com a descendência que ia se levantar através dele, né? Algo que ia acontecer no futuro, Deus já estava revelando a Abraão ali. E ele diz a Abraão que a sua descendência ia se tornar escrava no Egito por 400 anos. Então, ali era algo que ainda acontecia. Abraão aqui nem filhos tinha, mas Deus já estava dando uma palavra de sabedoria na vida de Abraão. Então, mais um exemplo. E essas outras citações bíblicas que você encontra aí de Mateus 26, do 31 ao 34, e Atos 21, 10 e 11, essas citações mostram Deus também revelando coisas futuras. Então, quando você for ler esses textos, você vai ver que a palavra de conhecimento, que a palavra de sabedoria está sendo, traz revelações de algo do futuro. E outro dom de revelação é o discernimento de espírito. Olha aí na tua apostila. Diz assim, discernimento de espíritos. Pelo poder do Espírito de Deus, ver, ouvir, sentir e etc. na dimensão espiritual. Tanto a Trindade e os anjos, como o diabo e os demônios. Então, discernir espíritos. Esse discernimento, ele acontece pelo poder de Deus, onde o profeta vê, ouve ou sente. Em que dimensão? Na dimensão espiritual, como está aí na apostila. E essas revelações que são dadas através de visão, ou sentindo, ou ouvindo, pode ser tanto da Trindade e dos anjos, como também do diabo e dos demônios. Essas passagens que estão aí, né, mostra, dentre delas, né, as que estão aí, mostram o homem de Deus tendo visões de seres espirituais, com visões de Jesus, ou dos anjos, ou do próprio demônio, e muitas vezes permissão do Senhor ter visões do demônio com o propósito, né, de que a pessoa expulsa, repreenda, né, aquele espírito. Então, discernimento de espírito é isso aí, são visões ou sente na dimensão espiritual dadas pelo próprio Deus, discernindo os espíritos que estão ali, né? Ou anjos, ou o próprio Jesus, ou os demônios. Então, esses três dons podem fluir na vida de qualquer filho de Deus, mas na vida do profeta, vou tocar novamente disso, esses dons de conhecimento, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, flui de uma forma muito maior, numa escala muito maior, né? O dom de profecia também, que é falar debaixo da inspiração divina. Então, vamos agora ver as observações. A primeira observação diz assim: os dons de palavra de conhecimento e de sabedoria podem se manifestar através de sonhos, visões e testemunho interior, e pelas palavras de quem está sendo usado pelo Espírito Santo. Então, os dons de palavra de conhecimento e de sabedoria são os dons que fluem na vida do profeta. Ele pode se manifestar através de sonhos, o profeta ter um sonho do passado ou do presente de uma pessoa, trazendo uma revelação de Deus para aquela vida, como também pode ser através de visões, o profeta ter uma visão de algo que aconteceu, está acontecendo, da vida de uma pessoa, ou vai acontecer, como também um testemunho interior. E pelas palavras de quem está sendo usado pelo Espírito Santo. Então, quando diz aí, né, palavra
que é a palavra de Deus, né? Que é o próprio Deus revelando, né? É Deus trazendo isso, Deus compartilhando ao ofício profético, ao profeta ou à profetisa, um fragmento de todo o conhecimento que Deus tem do passado ou do presente daquela pessoa, como também do futuro. Porque aqui envolve palavra do conhecimento e palavra de sabedoria. Palavra de conhecimento, passado e presente, palavra de conhecimento, passado e presente, palavra de sabedoria, algo que ainda vai acontecer. Então, é o próprio Deus trazendo a revelação para o profeta sobre a vida de alguém, né? Dando a essa pessoa um fragmento daquele que Deus sabe da vida daquela pessoa num todo. Então, é isso que acontece. Palavra de conhecimento ou palavra de sabedoria é uma parte do que Deus conhece plenamente, né? Esse dom, ele pode se manifestar através de visões, como está aí, ou sonhos, ou um testemunho interior, quando alguém fala. Então, vamos ver agora a segunda observação. Quando os dons de palavra de conhecimento e de sabedoria se manifestam pelas palavras de quem está sendo usado pelo Espírito Santo, naquele momento também está se manifestando o dom de profecia, que é falar inspirado pelo Espírito de Deus. Então, quando está vindo uma palavra de conhecimento ou uma palavra de sabedoria, o que está acontecendo ali? O dom de profecia, que é falar inspirado pelo Espírito Santo. A palavra é liberada e ela traz um conhecimento de Deus sobre aquela pessoa, né? E o cristão que está falando, ele está falando que a pessoa que é usada no ofício profético, ela está falando revelações, inspirações dadas pelo próprio Espírito. Então, o dom de profecia é falar inspirado pelo Espírito Santo. Trazer uma palavra de conhecimento ou de sabedoria é falar inspirado pelo Espírito Santo. Então, entendeu aí, né? Observação 3, terceira observação. Não é somente o profeta que flui nos dons de revelação, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito. E profetiza, que fala algo inspirado pelo Espírito de Deus. Mas qualquer cristão, segundo a vontade do Espírito Santo, podem fluir nestes dons. Porém, o profeta será usado nestes dons num nível muito maior. Aqui, aí diz, portanto, nem todo aquele que profetiza é um profeta. Dentro do contexto da observação 3, então ele mostra aqui claramente que qualquer filho de Deus pode ser usado no dom de profecia ou na palavra de conhecimento e de sabedoria. Qualquer pessoa pode ser usada, trazendo uma palavra de conhecimento, sabedoria e discernimento de espírito, né? Essa pessoa, esse filho de Deus que não flui no ofício profético, mas ele recebe ou ela recebe uma inspiração de Deus e ela fala. Pode ser qualquer cristão, porque o dom flui segundo a vontade do Espírito. Então, o Espírito pode trazer ali, fazer com que uma pessoa que não seja chamada no ofício profético flua numa palavra de conhecimento, sabedoria ou discernimento de Espírito, ou no dom de profetizar, né? Pode acontecer isso sim, só que não é porque alguém que não tem um ofício profético que profetizou, não é de Deus não. Ali não é de Deus não, porque ela não foi chamada no ofício profético, não. Qualquer filho de Deus pode sim ter sonhos, visões, podem discernir espíritos. A situação ali, o Espírito Santo quer trazer uma revelação, uma inspiração divina para alcançar a vida de alguém, pode ser qualquer filho. Agora tem um detalhe. O profeta, o ofício profético, mais uma vez eu vou voltar a dizer, flui de uma forma maior dentro disso, né? Mas, trazendo para a explicação, qualquer cristão pode, sim, mas não é porque aquela pessoa trouxe uma palavra de conhecimento ou de sabedoria, ou teve um sonho, uma visão, discernir um espírito que aquela pessoa é um profeta. Não. Ela pode ter sido usada, sim, numa situação, mas não quer dizer que ela tem um ofício profético. Então, o profeta flui sempre naquilo. É fácil olhar essa característica. Se acontece isso com uma frequência maior, a pessoa tem um ofício um chamado profético. Então vamos para a quarta observação. Um profeta deve estar sempre preparado para ensinar e pregar a palavra de Deus aos cristãos,
pois, mesmo sendo usado com frequência nos dons do Espírito, ele não flui neles na hora que quer, mas somente quando o Espírito Santo quer. Então, aqui é algo muito importante, né? Os dons, quem tem controle sobre eles não é quem está sendo usado, é o Espírito Santo. Então, um profeta, ele não profetiza toda vez que ele quer. É quando o Espírito Santo quer trazer uma palavra de conhecimento ou sabedoria. Inspira ele naquele momento para trazer essa palavra. Não é quando ele quer. Por isso que um profeta, ele deve sempre ter sua vida consagrada, ter sua vida buscando a palavra, para que ele possa aprender a doutrina, estar ali numa posição de pronto, preparado para ministrar, para pregar, para ensinar. E naquele ofício que ele flui como profeta, quando ele estiver ensinando ou quando ele estiver pregando, o Espírito Santo pode trazer uma palavra de conhecimento, entendimento ou discernimento de Espírito, essa palavra de conhecimento e sabedoria ou discernimento do Espírito. Então, não é quando o profeta quer. Sempre que o profeta vai, alguém que tem um ofício sobe no púlpito, ela tem que profetizar. Não é assim. É quando o Espírito Santo quer. Não é assim, chegou perto de alguém que tem um dom de profecia, tem que ouvir uma profecia daquela pessoa. Não, de forma alguma. Por isso que quem tem esse ofício, ele tem que ser bem maduro nesse ofício. Ele tem que entender muito do que Deus quer para ele, de como Deus quer usá-lo. O que significa o ofício profético, como fluir nele. E entender, não é quando eu quero, é quando o Espírito Santo quer me usar. Então, tem que estar pronto. Quem flui nesse ofício tem que estar pronto, tem que estar apto para discernir quando o Espírito quer usá-lo e para ter também a maturidade de sempre que estar num local, por ter esse ofício, não cair naquilo de que eu vou ter que profetizar para agradar o povo ou para mostrar que eu sou um profeta. Então, não existe isso. Vê o que diz agora na apostila. É por isso que um profeta não deve forçar a manifestação dos dons do Espírito Santo, pois fazendo isso ele pode cair no engano e falar coisas de sua própria alma, vinda de demônios. E isso trará problema tanto para os outros como para ele mesmo. Aí tem uma citação bíblica de 1 Coríntios 12, versículo 3. Mas antes de a gente falar dessa citação, vamos ver o que a gente acabou de ler. Vamos entender melhor isso aqui. Um profeta, aqui está dizendo, não deve forçar a manifestação do Espírito Santo. Eu tenho visto nas redes sociais alguns profetas, homens e mulheres, né, que se intitulam com esse ofício e sempre que vão ali nas redes sociais, que abrem um versículo bíblico, já faz uma live e começa a profetizar. Não estou julgando o profeta, estou julgando o que a Bíblia aponta. É quando o Espírito Santo quer usar. Então, não é toda vez que eu vou me dispor a abrir um versículo, estar pregando na igreja ou o profeta está ali ensinando que ele vai ser usado. E também ele não pode forçar a manifestação do Espírito para poder alcançar as pessoas. Não, para que ele não caia no engano, para que ele não prejudique as pessoas e receba do diabo algumas informações, porque os espíritos também conhecem a vida das pessoas. Eles vindo e trazer informações da vida daquela pessoa e por o profeta não discernir, porque acha que sempre que for ao púlpito ou sempre que encontrar alguém tem que profetizar, ele começa a falar não mais segundo a inspiração do Espírito Santo, mas uma inspiração do diabo. Isso é perigoso. Por isso que não flui na hora que o profeta quer. É um dom do Espírito que flui quando o Espírito Santo quer. E ele só deve falar quando Deus revelar. Tem que estar apto para discernir isso, né? Hoje a gente vê isso, meu Deus, quantos escândalos. Isso no natural está tão sério, tá uma forma tão, assim, gritante, né? Que as pessoas não entenderam. Olha, se eu disser que você me disse algo sem você ter dito, já é uma coisa grave. Imagina eu dizer algo que Deus não disse. Então, é sério, é sério.
tem que estar apto, tem que entender, não é quando eu quero, é quando Deus quer me usar, o Espírito Santo vai falar. Então, o desequilíbrio e a confusão é muito grande nesse ofício, porque acha que tem que profetizar toda hora que tiver que pegar no microfone, ou que tiver que fazer uma live, ou que tiver que encontrar alguém, tem que estar profetizando. Não, isso está errado. Por isso tanta gente frustrada, desanimada, abandonando os caminhos do Senhor, por causa de profecias que não vieram da parte de Deus, não são revelações de Deus, profecias que não se cumpriram. Quantas mulheres a gente ouve que diz que, olha, seu marido vai ser salvo, e aquela mulher pega aquela palavra ali, o marido morre, e morre no pecado, e ela se frustra com Deus. Mas Deus não disse, não, Deus não disse nada disso. Porque Deus diz que Jesus foi à cruz e morreu por todos, mas é livre-arbítrio da pessoa decidir se escolhe Jesus ou não. Deus não determina isso. Então tem que ter muito cuidado. Como também, olha, eu vou abrir uma loja, eu vou procurar um profeta para ver se eu devo abrir aquela loja. Está errado isso. Está errado isso. Não é quando chega diante do profeta, olha, eu devo casar com fulano. Está errado isso. Não, de forma alguma. Essa manifestação, essas revelações, ela acontece quando Deus quer, quando o Espírito Santo quer revelar. Então, tem que ter muito cuidado nisso, né? Muito cuidado, né? Tem pessoas que dizem até assim, olha, Deus profetizou que eu vou ter que deixar minha esposa para casar com aquela outra. Erro. Está errado, que Deus não faz isso. Deus abomina o divórcio. A gente viu isso na matéria família. Teve uma pessoa que um dia ela me disse assim, olha, Deus disse que vai guardar a esposa de fulano. Que guardar morrer. A pessoa vai morrer. Deus vai matar aquela pessoa. E a profecia foi, ó, Deus vai guardar a esposa de fulano, porque Deus disse que quem vai casar com ele sou eu. Olha, que coisa séria. Deus não faz uma coisa dessa nunca. Essas palavras não vêm de Deus, de forma alguma. Deus não faz, Deus não entrega uma revelação dessa a um profeta. Por isso que profecia é algo melindroso. Tem que ter cuidado. É muita gente frustrada com isso. Muita gente. A profecia, ela existe, sim. Ela é da vontade de Deus, sim. Mas é como a gente acabou de ler. Quando o Espírito Santo quer. E tudo que sair da boca de um profeta tem que estar alinhado à palavra de Deus. Por isso que a gente deve julgar a profecia e não o profeta. Temos que ter muito cuidado com isso, né? Quando a gente estiver escutando uma revelação. Então, vamos continuar aqui na apostila. Qual a diferença do ministério profético no Velho Testamento e no Novo Testamento? A gente vai ver que existe uma diferença. Aí a gente vai aproveitar agora e vai aprender algo muito importante para nós hoje na graça, né? Como um profeta flui hoje na graça. Então, existe uma diferença, a gente vai ver, o ministério profético atuou no Velho Testamento e ele também atua hoje, nos dias de hoje. Já cai por terra a ideia de que profeta não é para hoje, é para hoje sim. É para hoje sim. E tanto é que está lá nos dons em 1 Coríntios 12. Então, vamos ler na apostila. Os profetas do Velho Testamento eram usados pelo Espírito Santo para guiar o povo, pois ninguém tem o Espírito de Deus dentro no seu espírito, e por isso ele não os guiava por dentro. Então, no Velho Testamento, né, na velha aliança, as pessoas não haviam nascido de novo. Se não haviam nascido de novo, elas não tinham o Espírito Santo recriado e o Espírito de Deus dentro delas. Por isso que Deus usava algumas pessoas no Velho Testamento para guiar o povo. Porque, na verdade, eles não tinham o Espírito dentro deles, né? Algumas pessoas incluíam, ou Deus usava no ofício profético, no Velho Testamento. E as pessoas dependiam dos profetas para serem guiados. Se você ler Jeremias, Isaías, você vai amar. É linda essas histórias, né? Como Deus se movia através dos profetas guiando o povo. Mas olha, as profecias dadas no Velho Testamento, elas vinham trazendo justamente uma linha da lei. Ela estava alinhada à lei. Ela não era qualquer palavra que era lançada pelos profetas. Deus, quando falava, trazendo direções, não estava fora dos propósitos dele, não estava fora do que o Espírito tinha inspirado na lei.
para ser escrita. Então, eles falavam para guiar o povo, mas dentro daquele que estava na lei. Então, isso era o que acontecia, porque eles não tinham o Espírito Santo dentro, Deus usava alguns homens para trazer direções para o povo. Mas agora olha para a apostila, por favor. Aí diz assim: mas por causa da obra redentora de Jesus, ou seja, seu sacrifício na nova aliança, nós, os salvos, temos a pessoa do Espírito Santo morando em nosso espírito. Amém. Sendo por isso que os profetas do Novo Testamento são usados pelo Senhor para confirmar a nós que o Espírito já guiou nossa alma. Veja. Hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós, né? Então, na graça, hoje, o ofício profético, ele se manifesta através dos dons de revelação, como a gente viu. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. Deus usa os profetas nesses dons de revelação, como também no dom de profecia. Mas aqui, eles não vêm para guiar as pessoas como vinha no Velho Testamento. Hoje, as palavras que um profeta vem e traz para a igreja, dentro disso, dentro das revelações, né? Ela vem justamente não mais para guiar, mas para testificar. Porque Deus já tem falado com aquela pessoa sobre aquilo que o profeta vem trazendo de revelação. Então, aqui é diferente no Novo Testamento, né? Deus já nos orienta por dentro, através do seu Espírito e da palavra. E por isso a gente precisa estar mais sensível, os filhos de Deus, para receber, na comunhão com o Espírito Santo, receber dele direções dentro do que está escrito. A própria Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, né? A Bíblia diz isso. Então, nós somos filhos, nós somos guiados pelo Espírito, mas Deus usa também os profetas nos dias de hoje, né? Deus usa sim, mas Deus usa dentro desses dons não mais para trazer algo que a pessoa não saiba, mas já uma verdade estabelecida dentro, e aquilo que é dito pelo profeta só vem testificando aquilo que Deus já estava estabelecendo. Então, é isso que acontece nos dias de hoje. O profeta no dia de hoje testifica uma palavra que já está dentro, que o Espírito Santo já guiou aquela pessoa por dentro. Então, é isso que acontece. No Velho Testamento, ele guiava. Hoje é uma testificação. A gente sabe por dentro, quando alguém fala uma palavra para nós, que Deus já havia direcionado. Há uma testificação, uma certeza. É Deus mesmo falando isso para mim. Então, é essa a diferença. Aí veja o que diz a observação. Nós, os filhos de Deus, não devemos crer em toda suposta profecia, pois mesmo que um profeta ou outro cristão que flua no dom de profecia seja fiel a Deus, ele pode falar coisas de sua alma ou acrescentar algo à profecia por ainda estar crescendo no conhecimento e entendimento da verdade. Então, aqui está bem claro, né? Aqui diz assim: a gente não deve crer em tudo das supostas profecias. Aqui nós somos orientados a analisar se vem de uma pessoa que flui no ofício profético ou de qualquer cristão. Aqui diz que nós devemos ter cuidado, nós devemos analisar, porque toda pessoa no corpo de Cristo está no processo de crescimento. E profeta, e apóstolo, e pastor, e mestre também estão crescendo. E eles podem errar, acrescentar algo que Deus não disse, né? Por que isso acontece? Por maldade? Não, por falta de conhecimento e entendimento. Aí tem uma citação bíblica aí, em Atos, no capítulo 21, né? Que a gente vai estar lendo sobre isso. Aí diz assim, Atos 21, do 4... do 10 ao 14, né? Diz: meditando nestes versículos, entendemos que os discípulos receberam do Espírito Santo a mesma revelação que o profeta Ágabo teve, que Paulo seria preso em Jerusalém. Mas porque eles estavam em crescimento, acrescentaram à profecia o que eles achavam. Então, aqui a gente vê, realmente era o profeta Ágabo. O que aconteceu? Ele deu algo a mais daquilo que Deus já vinha tratando com Paulo. Deus já havia apresentado a Paulo isso. Então, a gente precisa entender
que todo chamado está sendo aperfeiçoado. Todo homem e mulher de Deus que flui em qualquer ofício está em processo de crescimento. E como a gente está vendo no ofício profético, o profeta ele pode cometer alguns erros, sim. Ele pode acrescentar algo que Deus não disse, né? Algo que ele achou que era necessário acrescentar, mas não veio de uma direção divina. E como a gente leu essa observação aqui, né, a gente vai ver um exemplo bíblico, né, em Atos, no capítulo 21. Paulo havia recebido algo do Espírito Santo, né, que sinalizava para Paulo por dentro. O Espírito tinha dito a ele que ele ia sofrer perseguições, prisões. Ele tinha dentro dele essa informação, né? Mas aí chega o profeta Ágabo, né? Depois de alguns dias na Judéia, chega o profeta Ágabo e ele foi ter com Paulo, com os discípulos, e ele diz, pega a cinta, toma a cinta, e diz que o dono daquela cinta ia sofrer ali nas mãos dos gentios. Né? E ouvindo eles rogaram, Paulo não vai não, Paulo não vai, Paulo não vai. Mas Paulo disse, eu vou. Já havia uma testificação dentro de Paulo, já havia uma certeza dentro de Paulo de que ele ia passar por aquilo. Então a gente vê aqui que os profetas, o profeta Ágabo e os discípulos acrescentaram, vai não, vai não, vai não. Mas na verdade a profecia não tinha vindo dizendo que Paulo não fosse. Havia só uma revelação do que Paulo ia passar. Né? Não vinha dizendo que Paulo ia morrer. Mas eles acharam que Paulo ia morrer. E por que isso aconteceu? Porque eles também estavam em crescimento. Então, esse texto mostra que um profeta pode acontecer isso nesse ofício profético. Amém? Então, vamos continuar na apostila e diz assim. Além disso, tem aquelas pessoas que se dizem profeta, mas não são, as quais falam bobagens dizendo que é de Deus. Aí tem uma citação bíblica aí em Jeremias, depois você lê, né? Como vou voltar a repetir, hoje a gente tem visto muitas pessoas desempenhando um ofício profético sem ter sido chamado, na verdade, e estão dizendo coisas, né, que precisam ser analisadas direito, à luz da palavra de Deus, para ver se a gente para ver se essas palavras, essas revelações não fogem daquilo que Deus já estabeleceu em sua palavra. Então é importante hoje a gente discernir bem. Está acompanhando algum profeta nas redes sociais, está ouvindo algo, vai analisar direitinho, ver se ele tem essas características, se aquilo que Deus tem revelado realmente tem sentido, está em linha com a palavra. Aí diz na apostila continuando, portanto, baseados na palavra de Deus, nós devemos julgar o que ouvimos e não julgar a pessoa que está falando. Então nós temos liberdade em fazer essa análise. Dada pelo próprio Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios 14, 29, que ele manda julgar, né, a profecia e não o profeta. Como também 1 Tessalonicenses 5, no 20 e 21, que diz, não desprezeis as profecias, examinai tudo e retém o que é bom. Então aqui está claro, né? Nós podemos julgar a profecia baseado no que é a palavra. Vamos reter, vamos analisar o que eu estou ouvindo. Oh, é bom isso aqui, não, isso aqui está fora, então descarta, né? Mas nós não podemos cair hoje em dia nos dois extremos que existem. Né? Tem pessoas que creem em tudo que ouvem. Né? Qualquer profeta falou qualquer coisa, já crê. Qualquer pessoa profetizou, aliás, já crê. Mas também tem um extremo daquelas pessoas que despreza toda a profecia. E diz, não, profeta não é mais para hoje. Então, existem dois extremos gritantes dentro disso. Né? Que a gente precisa ter muito cuidado. Profecia é para hoje, mas nós precisamos analisar o que temos ouvido na profecia de acordo com a palavra de Deus. Entendendo que um profeta pode cometer erros porque está em crescimento. E o que sai da boca do profeta são revelações, dons de palavra de conhecimento, de sabedoria, como também discernimento de espírito, né? Esse é o chamado profético. Nós sinalizamos ele aqui agora e a gente vai estudar agora o próximo chamado, que é o chamado evangelista, né? Chamar o ofício evangelístico, né? Também belíssimo, né? Muito importante. E a gente vai aprender coisas gloriosas dentro desse ofício também. Aprendemos apóstolos, sobre os apóstolos, aprendemos também sobre o chamado profético e agora a gente vai aprender sobre o chamado evangelístico, que faz parte dos 5 dons ministeriais, né? As pessoas que são chamadas, escolhidas por Jesus nesse ofício, que carregam sobre si uma responsabilidade grande para que o corpo seja edificado, para que o corpo seja fortalecido, ande na mesma unidade de fé como Jesus Cristo, o homem, andou.
Então vamos ver aqui o chamado evangelística, né? Outro ofício, né? Assim como o profético, que pode fluir na vida de um homem ou de uma mulher, né? Então vamos ver agora. Quais são suas funções? Primeiro, resgatar os perdidos para Deus. E segundo, direcioná-los a uma igreja local. Sendo por isso que o evangelista. Então, dá uma paradinha aqui que a gente vai ver as funções dele primeiro, depois a gente vai ver o que um evangelista faz nas suas funções. Primeiro, aqui a gente viu que a primeira função dele é resgatar os perdidos, é ganhar almas, vidas para Jesus. E a segunda, depois que esse evangelista resgata, ele ganha aquela pessoa, ele tem uma segunda responsabilidade, que é direcionar essa vida a uma igreja local. Então tá aí, dirigi-los a uma igreja local. Então o evangelista, ele tem essa consciência, não só de ganhar alma e deixar a alma para lá. Não, uma vez que ele entendeu que aquela alma já foi salva, creu no plano da salvação e aceitou Jesus Cristo, ele sabe que ele tem uma responsabilidade de direcionar aquela vida para uma igreja, para que ela possa ser pastoreada, para que ela possa ser assistida, para que ela possa crescer no conhecimento da vontade de Deus. Porque a gente leu lá em 1 Timóteo que diz que o Senhor não quer só que as pessoas sejam salvas, mas Ele também tem um segundo desejo, que é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O evangelista tem essa consciência. Aí olha para a apostila agora. Então, o que fazer quando ele resgata, para ele direcionar? Aí vê, no momento que ele está ali, na sua função de evangelista, primeira coisa que ele faz, ministra o plano da salvação aos pecadores. Como também, no seu ofício, ele ministra o batismo com o Espírito Santo, após estes nascerem de novo. Você viu sobre esse assunto na matéria batismos. Como também o evangelista, naquele momento, se a pessoa está enferma, ele também ora pelos doentes. Como também ele faz um trabalho de libertação. Ele expulsa demônios no nome de Jesus. Então, um evangelista, quando ele está pregando o plano da salvação, resgatando aquela vida, ele ministra o plano da salvação, ele ministra logo após o batismo com o Espírito Santo, após a pessoa nascer de novo, como ele ora pelos doentes e, se for necessário, ele expulsa demônios no nome de Jesus. Essas são as funções de um evangelista que está descrita na palavra de Deus. Logo após você ver cada função dele, onde está em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, né? Ali você vai encontrar essas funções do evangelista bem claro. Então vamos ler a observação agora. O que Jesus falou em Marcos 16, no 15 ao 18, não foi apenas para os evangelistas, mas a todos os membros da igreja, sendo por isso que todos os filhos de Deus têm o ministério da reconciliação, ministério este que estudaremos resumidamente nesta matéria e de uma forma mais detalhada na matéria evangelismo, ministério da reconciliação. Então, aqui nessa observação, ele mostra claramente que Jesus falou sobre essas funções. E elas devem fluir não só na vida de um evangelista, mas na vida de todo filho de Deus que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E eu convido você a estar abrindo aí Marcos, no capítulo 16, para a gente estar lendo quais são essas funções e a gente vai ver que ela flui na vida do evangelista, né? Marcos 16, do 15 ao 18. Abra sua Bíblia para a gente ler junto. E diz assim: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aqui não é só para o evangelista, é para o corpo de Cristo. Aí ele diz: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Olha, crer, aceitar o plano da salvação, batismo. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então aqui está as funções. Ele pregue, batize. Logo após ele fala sobre cura, sobre batismo com o Espírito Santo e expulsão de demônios. Então todo filho de Deus é chamado para o ministério da reconciliação. Todo filho de Deus deve passar
deve ter uma consciência desse chamado. Mas, na vida do evangelista, essas funções fluem de uma forma muito maior. Tanto ganhar as vidas, como levar essas vidas a uma igreja e fundamentar também essas vidas dentro da doutrina. Amém? Então, ele também tem essa função, ajudar, né? Aí vê o que diz aí. Porém, o evangelista será muito mais usado nas funções citadas anteriormente e servirá como líder e professor para nós, os cristãos, e assim desenvolveremos o ministério da reconciliação. Então, o evangelista flui muito mais, ganhando vidas, expulsando demônios, curando enfermos, né, e fluindo na ministração do batismo com o Espírito Santo. Mas ele flui de uma forma maior nisso. E por ele fluir de uma forma maior nesses dons, na igreja local em qual ele congrega, ele traz uma grande ajuda, o evangelista. Como? Ele lidera os grupos de evangelismo, trazendo ensino para as pessoas que fazem parte daquele grupo, também levando a aula prática, as pessoas que estão ali naquele grupo de evangelismo vão vendo como ele flui na ministração do plano da salvação ou no batismo com o Espírito Santo. Ele serve como líder e ele serve como professor por causa da função que ele tem, por causa da capacitação que ele tem em sua vida, da unção que tem sobre ele e da intensidade que ele tem de comunhão para fluir de uma forma facilitada, né, na sua função evangelística. Então ele não é só, ele também é na igreja local, pode ser um líder e professor dentro desse assunto, para trazer para os irmãos informações que farão eles desenvolver o ministério da reconciliação de uma forma bem feita e maior. Então vamos ver agora as características de um evangelista. Aí diz, suas características são: a primeira característica, anuncia o plano da salvação de uma forma muito simples e objetiva. Veja que característica. Ele anuncia o plano da salvação de uma forma muito simples. Por quê? Porque ele foi capacitado para isso. Ele flui de uma forma simples e objetiva. A unção, a capacitação que acompanha a vida do evangelista faz com que ele ministre de forma fácil e objetiva, levando o ouvinte a entender o plano da salvação e aceitar o que foi pregado. Crer e aceitar. Quanto mais um evangelista cresce no seu chamado, mais ele prega com facilidade, mais ele ministra o plano com facilidade, ele flui nas funções de ministrar batismo com o Espírito Santo, cura e expulsão de demônios de uma forma muito grande. Então, o que ele anuncia com a capacidade flui de uma forma fácil através da sua vida, né? Fácil, objetiva, simples. Então, segunda característica, ele tem facilidade em saber como alcançar cada pecador, ou seja, ele tem estratégias para atraí-los. Então, o evangelista tem também facilidade para alcançar os pecadores, né? Estratégia para atrair. Ele prega para uma só pessoa, como ele prega para uma multidão. Ele tem estratégias, facilidade. Ele sabe chegar no corpo a corpo e levar uma pessoa e numa conversa ele ministrar o pano, a pessoa ouvir e aceitar Jesus Cristo. Ele tem essa facilidade de alcançar o pecador, né? E a gente tem como exemplo bíblico, né, de um dos evangelistas apresentado, na verdade, único no Novo Testamento, que é Filipe, que pregou para as multidões, como também pregou para uma pessoa só, para o eunuco. Né? Filipe teve essa facilidade de chegar no eunuco, como ele teve essa facilidade também para alcançar multidões, atraindo com estratégias para atrair essas pessoas. Então, outra característica do evangelista. A terceira característica, flui frequentemente nos dons de curar e operação de milagres. E isso para comprovar aos pecadores que o que ele está ministrando é a verdade absoluta. Então, ele flui frequentemente naquela função de cura e operação de milagres, né? Flui constantemente no seu ofício, se manifesta de uma forma grande. E qual o propósito disso? É o que está escrito aí na sua apostila. Isso flui na vida dele com o propósito de revelar que Jesus é o Filho de Deus, né? E é o Salvador do mundo inteiro.
Então ele flui nisso para comprovar aos pecadores que Jesus realmente é o Filho de Deus, né? Existe esse propósito, né? Por isso que ele flui frequentemente nos dons, para atrair os pecadores ao Senhor Jesus. Então, Atos aí, essa citação que está na sua apostila, aqui mostra Filipe, né? Quando ele vai para Samaria, ele prega Cristo, as multidões unânimes prestavam atenção ao que Filipe estava pregando ali, né? E diz a Bíblia que porque eles ouviam e viam os sinais que ele fazia. Então, aqui a multidão estava ouvindo e vendo Filipe, né? Ele fluía frequentemente nos dons de cura, né? Expulsão de demônios. No texto você vai ver também que os espíritos imundos saíam de muitas pessoas. Então, os milagres eram muitos, né? Os espíritos saíam clamando, né? Diz que paralíticos e coxos eram curados nesse texto. Então, Filipe foi um evangelista. Essa característica fluiu na vida de Filipe, né? Ele fluiu nos dons de cura e numa operação de milagres de uma forma grande, né? Então, eles ouviram o plano, como também viram os sinais através da vida de Filipe, da vida do evangelista, do ofício do evangelista. Então, ele flui nos dons de cura e operação de milagres de uma forma grande. Quarta característica que nós vamos ver agora. Manifesta-se nele um amor muito grande pelos pecadores. E por isso que ele deseja grandemente a salvação deles, ministrando com a mesma dedicação, tanto para multidões como para uma única pessoa. Então, outra característica aqui é o amor que é envolvido no coração do evangelista, né? Ele ama os pecadores com uma intensidade muito grande. Não querendo dizer que os irmãos da congregação, todos nós que somos filhos de Deus, não devemos amar os pecadores. Nós amamos sim os pecadores. E nós sabemos que o maior presente que Deus tem, que Deus quer receber de nós, é justamente a salvação dos perdidos, né? Nós devemos amar os pecadores como Deus ama. Mas na vida de um evangelista, esse amor flui numa intensidade muito maior. Ele deseja grandemente que as vidas sejam salvas, né? Por isso que ele tem essa facilidade, ele prega para um como ele prega para muitos, porque esse amor está envolvido. Há uma dedicação na vida dele para alcançar um como para alcançar multidões. Então, é outra característica do evangelista. Aí tem essa citação bíblica de Atos 8, do versículo 5 ao 8, que mostra Filipe pregando para multidões. E essa, do versículo 26 ao 38, aqui é o anjo do Senhor falando a Filipe que ele deveria se levantar e pregar para o eunuco. Então, essas citações mostram que ele tanto pregou para um, ele tinha amor por uma vida, como ele tinha amor por muitas vidas, quando ele pregava para as multidões. Então, quinta característica, tem uma facilidade de perceber quem está desejoso e receber a salvação, ou seja, nascer de novo. Então, ele tem essa facilidade. Pela sua vida de comunhão, seu amor, ele percebe facilmente quem está recebendo a palavra, que ele está ministrando o plano da salvação, ele vê isso facilmente, quem quer nascer de novo. Então, ele é mais uma característica dele, vê facilmente quem tem um coração desejoso, pronto para se render ao Senhor Jesus Cristo. Sexta característica, ele ministra na igreja local, mas principalmente fora dela. Afinal, o seu chamado é para alcançar os ímpios. Então, um evangelista, ele flui dentro da igreja local e ele flui fora. Dentro, ele vai preparar os irmãos a ensinar sobre o plano da salvação, batismo com o Espírito Santo, cura e expulsão de demônios. Isso acontece no corpo, que ele pode, a gente acabou de ver, que ele pode liderar um grupo, como ele pode ensinar também. Só que ele flui dentro, mas ele flui muito maior, de uma forma muito maior fora. Ele ganha vidas fora, ele nas ruas, nas casas, nos estádios, né? Nós temos visto alguns evangelistas de um tempo atrás, que os estádios lotados, eles pregavam, multidões sendo curadas, aceitando Jesus. Então, ele ministra na igreja local, mas também fora, principalmente fora. Então, observação. Para que um evangelista flua poderosamente no seu chamado, ele precisa estar filiado a uma denominação, a um ministério, debaixo de uma autoridade pastoral e congregando.
Então, o ofício profético, o ofício do evangelista, o ofício do apóstolo e os outros 2 ofícios de mestre, né? Eles precisam estar recebendo em uma congregação. Todos precisam ter sua congregação de origem, de estar buscando a palavra, aprendendo a palavra. Tem que ter sua igreja local. E o evangelista não é diferente, porque ele sai para pregar fora, mas ele precisa se abastecer. Ele precisa receber das outras unções, das outras 4 unções dos dons ministeriais. Então, ele precisa ter sua igreja local, ele precisa estar afiliado a uma denominação, como também ele precisa estar debaixo de uma autoridade pastoral, onde ele vai estar congregando, o pastor auxiliando ele ali no seu ministério. Então, o evangelista, ele serve fora, mas ele tem que ter sua igreja local e ele precisa ser pastoreado, liderado pelo pastor presidente do ministério a qual ele faz parte. Então, aqui a gente encerra, né, o ofício evangelístico e nós estaremos tratando os outros ofícios na próxima aula. Desejo de coração que você tenha recebido, entendido e qualquer dúvida você nos procura para a glória de Deus. Amém? Então, até a próxima aula.